boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a esta casa de oração. A leitura de hoje será extraída do livro Como o Homem Pode Enfrentar uma Crise. Este livro foi psicografado pelo Leocádio de José Correia e psicografado por Mauri Rodrigues da Cruz. Tem como título a leitura de hoje: Esperar pelo Melhor. Viver por retidão, firmeza de caráter e probidade não é fácil. Exige consciência crítica, permanente estudo e pesquisa dos valores mais altos da existência, luta, disciplina pessoal e muita coragem. Os homens que se autoconhecem são exemplos dignificantes do bem, conduzem e sensibilizam os outros ao bom caminho, à construção humana. O homem que faz exercício do autoconhecimento, pratica disciplina pessoal, tem absoluta consciência crítica de que o trânsito da Terra precisa de toda energia moral e espiritual, que lhe dão sustentabilidade para a diversidade, bem como otimismo, entusiasmo, alegria e a força necessária para alcançar os objetivos traçados. É importante registrar que o homem que se autoconhece processa espiritualidade, é rígido nos seus comportamentos, não se deixa abater pelas provações do caminho, tem plena consciência que deve continuar com firmeza e muito trabalho para lograr êxitos nos seus propósitos. Esperando sempre o melhor, o homem que se autoconhece é disciplinado, corajoso e sabe transformar desafios em oportunidades. É extremamente importante que o homem tenha sempre prontidão crítica para lutar contra as dificuldades e ter confiança em si mesmo, nunca deixando adormecer pelo medo, a apatia e a indolência. Sem luta, ninguém alcança o equilíbrio, satisfação e vitória. Se não houvesse na Terra dificuldades, não haveria aprendizado. Os esforços seriam inúteis, o trabalho se dissiparia e a virtude teria muito pouco valor. Quando um homem faz consciência crítica de autoconhecimento, percebe claramente que as provações, os sofrimentos, os chamamentos só se resolvem com paciência, dedicação, compreensão e muita resignação. A espiritualidade do homem lhe dá consciência do processo reencarnatório. A dor, as dificuldades, a diversidade não representam simplesmente a doença, o desequilíbrio e o mal. São também forças potenciais que despertam energias, impõem disciplina e moralmente constroem a virtude. Quando a percepção de esperar o melhor da vida, o homem passa a fazer a disciplina da experiência, aproveitando todos os acontecimentos do cotidiano para aprender a transformar comportamentos, melhorar como pessoa, ser feliz. A fé em Deus, a prática crítica do Evangelho de Jesus Cristo, dão ao homem a certeza para esperar o melhor da vida. Responsabilidade, coragem e muita luz. Boa noite a todos. Boa noite. Mais uma vez a casa agradece a presença dos amigos, irmãos e irmãs. Vamos à nossa prece, elevando o nosso pensamento às esferas mais altas, a Jesus e Deus, rogando ao Senhor da vida a força necessária diante dos obstáculos, das dores, das lutas, das provas que surjam no nosso caminho. Dá-nos, Senhor, a certeza de que cada luta superada é um aprendizado conseguido, conquistado. Dá-nos a certeza, Senhor, de que aquilo que porventura esteja em nosso caminho como pedra de tropeço, dificuldade, é algo da qual nós temos a maior necessidade neste momento. Algo que criamos através dessa mesma necessidade, seja de agora, seja de encarnações anteriores, para o resgate, para o reequilíbrio, para a redenção.
Abençoa, Senhor, a nossa família, os nossos entes queridos que conosco dividem o ambiente da família, aqueles que já partiram para o mais além e que com certeza velam por nós da espiritualidade. Os nossos anjos da guarda, os nossos espíritos protetores, a equipe espiritual desta casa, os espíritos amigos que trabalham nesta casa, para que estas portas estejam sempre abertas. Abençoa, Senhor, as pessoas do nosso convívio diário, do nosso trabalho, da nossa cidade, os nossos desafetos, porque não, Senhor? Todos aqueles que se debatem nesta hora, Jesus, de dores, muitas vezes pungentes, aqueles que estão nos hospitais, nas casas de correção, penitenciárias, abrigos de menores, órfãos abandonados, idosos abandonados, aqueles que estão adoecidos do corpo e da alma, Senhor. Que essa prece chegue até vós e que sirva para eles como um bálsamo de cura e de refazimento. E aqui nesta casa, Senhor, hoje e nesta noite, te pedimos a tua presença para desempenharmos as nossas tarefas a contento. Que assim seja. Nós seguimos com Dona Juscelma Coelho, nossa irmã de Belo Horizonte, Minas Gerais, que preside a Sociedade Espírita Maria Nunes, que preside a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, que atua na coordenação da produção e distribuição da pomada Vovô Pedro, que é um medicamento homeopático distribuído gratuitamente no Brasil e no exterior. Ela atua também com participação no Hospital Espírita André Luiz, na capital mineira, coordena 2 editoras espíritas voltadas ao trabalho de difusão doutrinária, a divulgação do trabalho do médium João Nunes Maia, também lá na capital mineira também. E Dona Juscelma fala um pouco, fazendo uma homenagem de gratidão a ele. Boa noite. Boa noite. Uma alegria, mais uma vez, estar aqui para conversarmos um pouco, para refletirmos um pouco a respeito das nossas experiências. E hoje pela manhã, enquanto eu revia uma proposta de conversa com vocês, eu me sentia muito incomodada de ser porta-voz de uma homenagem ao nosso querido Chico. Mas por que incomodada? Porque homenagear uma estrela que andou por entre nós, homenagear um coração tão límpido, eu entendo que deveria ser feito por alguém que estivesse mais à altura vibratória dele. Mas eu vou tentar, nesse nosso encontro, pelo respeito, pela gratidão, pelo carinho que eu devoto ao nosso querido Chico, nós vamos trazer aqui reflexões, não em que eu esteja em cena. Eu faço questão de desaparecer da cena. E não vou contar pequenas histórias, porque pequenas histórias do Chico, elas existem há centenas. E existem muitas outras que não são narradas, às vezes até pela singularidade, pela característica dessas histórias. Mas eu gostaria de analisar com vocês o papel do nosso querido Chico Francisco Cândido Xavier na história da humanidade. É preciso que nós partamos de um princípio que a gente dele não pode esquecer. E esse princípio, ele é bem trabalhado na nossa doutrina espírita. Tudo tem uma razão de ser. E nada acontece sem a permissão de Deus. Ora, se tudo tem uma razão de ser, a passagem de Chico, desse espírito luminoso, na condição de Francisco Cândido Xavier, pela Terra, pelo Brasil, neste período da nossa caminhada evolutiva, tem uma razão de ser. Fez parte de um planejamento
dos espíritos nobres que buscam zelar pela conquista da harmonia integral no universo. Então, não foi por um acaso que ele veio. Assim como não é por um acaso que estamos aqui neste período, nesta geração. Assim como não é por um acaso que estamos nesta oportunidade como espíritas. Há uma razão para isso. Poderíamos ter vindo em outra época na Terra onde não houvesse tanta dificuldade. Poderíamos ter vindo em outras épocas onde a paz já tivesse sido instalada. E se estamos agora aqui encarnados, e os desencarnados que se preparam para retornar, é porque também fazemos parte de um planejamento. De um planejamento que vem de muito longe. De um planejamento que define a caminhada da implantação da paz e do amor de maneira definitiva na Terra. Então, quando se fala em homenagem, tempos atrás, se prestava homenagem com monumentos. Monumentos de pedra, monumentos de bronze, monumentos que marcavam uma época, marcavam uma situação, marcavam um episódio. Mas na medida que o tempo passou, as homenagens foram mudando de característica de acordo com a condição evolutiva do homem. Então, já não se fazem mais homenagens a partir dos monumentos. Aliás, ainda se faz. Mas, muitas vezes, nós não paramos e não valorizamos, às vezes, até a altura, os monumentos físicos, materiais, de pedras, de bronze, que ainda encontramos. Porque as grandes homenagens, hoje, elas são feitas na intimidade da nossa alma, a partir daquilo que a gente aprende em relação ao que a pessoa fez. A partir da gratidão que invade a nossa alma ao perceber a grandeza do gesto. A partir da nossa decisão de justificar aquele momento de encontro com aquela criatura. E muitas vezes esse momento de decisão muda o rumo da nossa vida. Porque o nosso livre-arbítrio nos conduz para uma posição de mais coerência com aquela vivência, com aquele encontro que tivemos. Então, diante disso, eu que tive a honra, a alegria de, nos últimos 20 anos do nosso querido Chico encarnado, eu tive a alegria de tempos em tempos, estar com ele. Eu tive a alegria de receber recados e orientações deles que mudaram o rumo da minha vida. Então, a única coisa a grande homenagem que eu posso prestar ao Chico, às vezes eu nem falo muito nele, eu busco agir de acordo com aquilo que eu aprendi com ele, aquilo que eu observei. Vejam bem, desde o momento da sua vinda à Terra, nós vamos registrar uma passagem muito interessante em que ele, Chico, tem um momento de diálogo muito íntimo, muito bonito. Ele com um lixeiro, muito negro, daquele negro bem característico. E o Chico atravessou uma rua, porque o lixeiro vinha do outro lado. Ele estava conversando com um grupo aqui, ele pede licença, atravessa a rua
e vai conversar com aquele lixeiro. E aqueles que estavam com ele, que não eram de Uberaba, conversaram entre si. Olha, por que será que Chico nos deixou aqui e foi lá? Quem será este homem que fez com que Chico, com tanto carinho, atravessasse a rua? Chico conversou, riu e atravessou a rua de volta. E quando chegou perto daqueles homens, antes que eles tentassem jogar aquelas palavrinhas que nós, os humanos, quando a gente quer descobrir uma coisa, a gente joga uma isca aqui, joga outra ali para ver se a gente descobre aquilo que está enchendo o nosso coração de curiosidade. Antes que eles fizessem isso, o Chico matou a curiosidade. Com muito amor ele matou a curiosidade. Ele disse assim, sabe, aquele ali é um espírito de alto compromisso moral com o plano superior. Quando se planejou a minha vinda à Terra, quando se programou o trabalho que estaria envolvendo a minha pessoa aqui na cidade de Uberaba, ao definir o planejamento, os que viriam, a necessidade, se identificou com clareza que era preciso ter uma equipe para cuidar da asepsia da cidade. Precisávamos de voluntários. E ele, aquele ali, foi o primeiro que se apresentou como membro, como responsável pela equipe de asepsia da cidade de Uberaba. E ele então reencarna negro, bem negro, alegre, humilde, e o único emprego que ele encontra foi o emprego de gari. Naquela época nós dizíamos lixeiro. E enquanto ele recolhe o lixo da cidade, enquanto ele corre atrás do caminhão pelas ruas da cidade, recolhendo o lixo, ele espalha alegria, ele ajuda na limpeza psíquica da cidade. Porque ele brinca com um, ele sorri para outro, ele leva para outro, e com a sua condição vibratória individual, ele colabora com a asepsia da cidade. E por que precisava disso quando Chico aqui estivesse em Uberaba? Exatamente para manter as condições adequadas para que o trabalho dele, onde ele manteria contato com espíritos de todo nível, de todo grau, para que houvesse um ambiente de harmonia em que não se comprometesse as vibrações daquela região, daquele local. Por que eu começo com essa pequena história? Porque eu estou querendo falar no grande espírito que aqui veio. E ele nos mostra que houve um planejamento. Quando eu disse que tudo tem uma razão de ser, ele mesmo diz do planejamento, e veja com tamanho detalhe que se pensou até nos garis. Não poderia ser um espírito qualquer, porque ele tinha uma missão muito nobre. Então ele vem numa cidade onde, pela história da família, nós vamos ver que nem sobrenome a família possuía. Como é que a mãe de Chico recebeu o nome de Maria João de Deus? A mãe de Maria João de Deus, uma senhora humilde, ela foi ter a criança numa cidade lá bem perto de Belo Horizonte, chamada Santa Luzia,
onde tem lá um hospital chamado São João de Deus. Na verdade, naquela época, era uma só cidade. Não havia a separação Pedro Leopoldo, Santa Luzia. Santa Luzia era grande. Então, no hospital São João de Deus. E aí, quando a menininha nasce tão linda, tão meiga, tão mansa, imaginemos espíritos nobres que chegam reencarnando e que nós pegamos no colo. A vibração nos toca, a alma nos sensibiliza. Então, naquele momento, a criança, as enfermeiras pegaram aquela criança. Que menininha linda! Mas como ela é bonita, ela sorri. Como é que ela vai chamar-se? E a mãe, com aquela humildade, com aquela doçura, disse: é Maria. Maria? Só Maria? Ah, vocês são tão generosas, vocês são tão agradáveis, vocês tratam a gente tão bem. Então ela vai chamar Maria João de Deus. Porque vocês são boas demais. Já que não pode ser só Maria, então vai ser Maria João de Deus. Vejam a raiz. Nenhum nome pomposo de família existia. Contava-me uma vez o nosso querido Chico, que para ele chegar no nome Xavier, precisava definir, registrar aquela meninada, né? Precisava de um sobrenome. E aí o pai dele, com algumas pessoas da família, vamos pôr os nomes aqui, vários sobrenomes. O que sair, a gente vai definir. E aí saiu Xavier. Olha que simplicidade do nosso Chico. Se despojando de nome, de classe social, né? Na simplicidade de uma cidadezinha do interior, humilde, e ali ele passa por trabalhos, por aprendizados, por necessidades. Quantos de nós conhecemos os momentos de dificuldade que ele enfrentou quando, por 2 anos, ele precisou ficar com a madrinha, já que sua mãe legítima tinha retornado. E aí, um dia ele me conta: José, a minha madrinha, muito aflita às vezes, preocupada com as coisas do dia a dia. Quando eu saía com ela à rua, ela andava muito depressa. E eu, pequeno, com minhas perninhas curtas, para alcançá-la, eu tinha que correr para ficar perto dela. Mas quando chegou minha madrasta, a minha madrasta era bonita. E eu pensava, por que ele está fazendo esse gesto? E aí ele insistiu: ela era bonita, José. Aí eu pensei, é um gesto de como se ela fosse alta. Ele, criança, ele era bonita. Ele fazia aquele gesto em relação ao tamanho. E aí depois, quando ele prossegue a história, eu consigo entender. Então, José, a minha madrasta, quando saía comigo na rua, ela reduzia o seu passo, porque ela era alta e eu entendi, as pernas mais longas dá passos maiores. Ela reduzia o seu passo para que eu pudesse estar ao lado dela. Veja uma lição.
Porque o que eu estou tentando é, em cada atitude, em cada situação, ver a lição e ensinamento para nós. Quantos de nós somos capazes de reduzir o passo quando alguém ao nosso lado quer aprender? Quer aprender a profissão, quer ser mais educado, quer aprender alguma coisa? Quantos de nós somos capazes de reduzir o passo para que a pessoa nos alcance? Entra aquela palavrinha de outro dia, a impaciência. E nós queremos que a pessoa saiba, nós queremos que a pessoa cresça, nós queremos que a pessoa faça. Mas o Chico deixou o exemplo indireto. A minha madrasta reduzia o passo para que eu, de perninhas curtas, andasse ao lado dela. Era assim, Chico. Ele nunca tinha uma palavra de crítica, uma palavra azeda para comentar qualquer outro caso. E um dia, um espírito se coloca diante dele. Um espírito que representa o mundo do equívoco. E aquele espírito disse para ele: sabe por que nós não conseguimos jogar você no chão? Na verdade, no chão, literalmente, algumas vezes eles até conseguiram. Mas quando ele falou no chão, no sentido geral. Sabe por que não conseguimos? Porque você tem muitos amigos nas trevas. E todas as vezes que nós queremos fazer alguma coisa contra você, os seus amigos reagem, diz ele, não. Ele. E eu comecei a pensar, como é que Chico conseguiu amigos nas trevas? Fazendo o bem. Amando. Estendendo a mão a alguém que os pais, quem sabe numa situação de equívoco no plano espiritual, reconheceram, ajudaram. Ele ajudou o nosso filho. Ou então, aquela pessoa que foi ajudada, mas não conseguiu alcançar uma condição vibratória melhor, um dia aquele homem me ajudou. E isso, ele foi aumentando o número dos amigos nas trevas, que não tinham coragem de fazer parte de uma trama para prejudicar o Chico. Minha gente, vejam a lição. Como é importante nós conseguirmos ter amigos nas trevas. No nosso dia a dia, tentando praticar a caridade, tentando ouvir, estender a mão, tendo paciência, caminhando um pouco mais com as criaturas. Como nós vamos conquistando amigos nas trevas? E isso cria um campo em torno de nós, energético, de maior proteção. Porque a gratidão, ela toca em todos os corações. Ninguém, seja do plano mais inferior ao plano mais superior, ninguém resiste a um gesto de ternura. É só a gente fazer uma experiência diante de um animal feroz, por exemplo, se a gente conseguir dominar o medo e olhar com mansidão, esse animal freia o seu avanço. Ninguém resiste a um gesto de ternura. E quantas vezes nós perdemos a oportunidade de manifestar a nossa ternura com as pessoas com quem convivemos, de olhar com ternura, de sorrir com ternura, de ouvir com ternura. E é exatamente nesta condição de conquistar amigos nas trevas é que nós vamos vendo o nosso querido Chico superando todas as armadilhas que alguns ainda
no plano espiritual, tentaram articular para que ele escorregasse. Ele manteve-se na sua condição de natural autoridade. A autoridade não oferecida pelos homens a partir de títulos, mas a autoridade pela vivência do amor em todas as suas circunstâncias. Houve situações em que a gente viu o Chico plenamente posicionado diante da doutrina espírita. Na véspera de sua desencarnação, lá estava eu. Eu tive a chance, a alegria, a bênção, o compromisso de passar o dia, a véspera, o sábado, eu passei com o Chico. Éramos tão poucos os que almoçamos com ele aquele dia. A maioria estava estava reservando-se na preparação para o jogo do dia seguinte. Éramos almoçando com ele, além de algumas pessoas da família, o Eurípides, os amigos, a Neuza, a outra Neuza, algumas pessoas ali bem próximas. De fora estávamos o Langerton, que é lá de perto de Uberaba, com 2 jovens, e eu de Belo Horizonte, com 2 senhoras de Nova Lima. Os outros, geralmente tinha tanta gente na hora do almoço, mas éramos naquele dia só nós. E vivenciamos momentos de muita grandeza na simplicidade do Chico. Mas houve um momento em que ele se posicionou com a doutrina. Uma amiga, que era vizinha, disse assim: ô Chico, eu não gosto da palavra desencarnou. Se eu tiver que dar notícia a alguém que uma pessoa, amiga ou parente, morreu, eu posso falar que a pessoa morreu, em vez de falar desencarnou? E o Chico, manso, tranquilo, mas firme, disse assim: o certo é desencarnar. Mas Chico, eu não gosto dessa palavra, Chico. E ele, com a delicadeza que só uma alma nobre é capaz de vivenciar o tempo todo, disse assim: vamos falar da vida? É muito melhor. Mal sabendo nós que ali estávamos, que menos de 24 horas depois, ele teria ou estaria retornando ao plano espiritual. Mas ali ele se posiciona com a linguagem correta, com a linguagem doutrinária. Boa? Mas, ao mesmo tempo, você veio de meio de longe, meu filho? Meio de longe. Tá bom? 2 horas de viagem. Umas perdidas aí, Esse é o Evander. conversando com você. Então, nós vamos ver quando ele, numa situação de ele que certamente sabia, ele tanto sabia porque ele disse um momento para nós assim: demorar-me entre os amigos me é muito agradável, me deixa muito feliz, me traz muitos momentos de alegria. Entretanto, é chegada a hora de me retirar. E eu peço licença aos amigos para que eu possa me retirar. E todos nós que ali estávamos, éramos poucos, 6 pessoas de fora, entendemos que ele estava falando em retirar-se da mesa. A nossa compreensão curtinha, né? E nos levantamos da mesa para que ele fosse para o quarto. No dia seguinte, quando
nos encontramos no velório, um dos rapazes disse assim, você lembra aquela frase dele? Eu disse, eu lembro. Ele estava educadamente pedindo licença ao mundo para se retirar. E nós, que não ficamos sem entender o que ele estava dizendo, só fomos entender isso depois. Tão delicado, e tão nobre, e tão grande, que ele pede licença para se retirar. Né? Situações em que nós vamos vendo a delicadeza do Chico, a grandeza dele, diante da obra que ele realizou. E como falar na disciplina do médium. Ele que conseguiu se manter de tal forma fiel aos espíritos, leal à sua missão, ao seu compromisso, que ele não abre mão do seu compromisso por outras opções de vida. Ao passo que eu não tenho condições de dizer vocês, mas eu, quantas vezes ainda acho que eu também mereço. Também eu, puxa vida, eu estou trabalhando demais. Tá doido? Não chega. Hoje o dia é meu. Eu estou falando em relação a mim. Né? Porque cada um sabe de si. Mas o Chico, o tempo dele não era dele. O tempo dele era para externar o amor. Era para deixar as pessoas, sempre atender as pessoas em todas as suas necessidades, em todas as circunstâncias. O Chico não deixava de comparecer ao enterro do corpo de seus amigos. Coisa interessante, que a gente fala assim, espírito não, já foi. Eu estou correndo muito, não dá tempo de ir lá não. E houve uma vez que desencarnou um cunhado dele, Uberaba, e lá estava eu no velório, e a notícia, Chico, ele não vai vir, mas de Uberaba, chegar aqui, eu falei Uberaba, não, estava em Pedro Leopoldo. Ele vai vir aqui, não vai nada, essa distância, Chico cansado, doente, ele não vai vir não. E foi chegando a hora, e ninguém tinha certeza se o Chico chegaria ou não. Era um cunhado dele que ele sempre amou muito. Então, faltava talvez uma meia hora para o enterro. E o carro trazendo o Chico na cabeça. Todos nós nos admiramos, ficamos felizes ao ver o Chico. Mas nos admirávamos das condições em que ele viajou, deitado no banco de trás, porque não estava bem, para ir àquele enterro. E o cemitério de Pedro Leopoldo, ele tem uma subidinha. Aí nós, pretensiosos amigos, pensávamos assim, não precisamos poupar o Chico, né, gente? Não vamos deixar o Chico subir. Afinal, puxa, ele já fez esse esforço de vir aqui. Quem somos nós para opinar diante de espíritos luminosos encarnados, o que ele dá conta, o que ele não dá? Então, quando ali se preparou o caixão para subir, você vai ficar, Chico? Não, eu vou subir. Eu faço questão de ir até o final, homenageando o corpo que serviu de instrumento de trabalho e de amor para o meu amigo. Eu preciso de dois fortes, daquele jeito dele gostoso de falar. Dois homens fortes, um me segura de um lado, outro do outro. Me amparem. Mas eu vou seguir. E subiu. Aí, aquelas pessoas que já estavam querendo assim, né? Inclusive eu pensei, já estive aqui, já fiz a honra da família, eu já me
coloquei presente. Então agora eu já posso ir. Que engraçado. Então eu estava ali, não era para orar pela pessoa, não era para homenageá-la, eu estava ali para socialmente o povo ver que eu tinha ido, né? Olha como é que é sério. Eu sei que vocês não fazem essas coisas. É só a crioula aqui que faz. Então, naquele momento, eu falei, opa, se o Chico sobe, eu também tenho que subir. E eu voltei para trás e lavando, toda suave, orando, morro acima, suando. Não é um morro muito grande, mas é a gente para acompanhar aquele corpo que serviu de instrumento para uma alma amiga. Olha que interessante, olha o respeito. Olha o respeito. Houve uma época que havia muito interesse numa escola por corpos de indigentes para se os alunos estudarem, né? Os alunos do curso de medicina. Mas uma das assistidas, bem pobre, tio Chico, eu morro de medo deles me cortar o corpo, tio Chico. Ô tio Chico, você me promete uma coisa? Se eu morrer, você não deixa eles cortar o meu corpo, não, tio Chico? E ele disse, eu te prometo. E a luta de Chico, ele pagou, e houve realmente em algum momento a tentativa de desviar o corpo, e ele foi atrás. Eles acompanhou o enterro do corpo daquela que foi assistida. Ele acompanhou até o momento de enterrar o corpo. E eu prometi para ela, eu preciso cumprir a promessa. Hoje, gente, tem hora que eu esqueço as promessas que eu faço. Ainda mais se fosse uma coisa que eu ia pensar assim, não é tão importante, vai ajudar a medicina. Não é que eu ia pensar isso? Vai ajudar a medicina, então. Eu estou tentando trazer coisas pequeninas, bem pequeninas, mas que mostram a grandeza de uma alma, o respeito, o carinho, o amor, a caridade, a paciência, a tolerância. Eram atitudes do dia a dia. Mas ele também sabia fazer a gente alegre. Houve um momento na minha caminhada profissional em que eu fui responsável na Secretaria de Educação da Prefeitura de Belo Horizonte. Eu era responsável por um departamento muito grande, depois eu fui secretária adjunta de Educação. E nesse período, no período do Dia das Mães, o Chico me manda um envelope com umas mensagens muito lindas para o Dia das Mães. Eu abri a mensagem e falei, meu Deus, que mensagem bonita. E pensei assim, puxa, eu podia dar uma para cada uma das mães que trabalham neste departamento. Contei as mensagens, pedi a alguém que contasse quantas mães no departamento, que não era tão pequeno, e eu disse, que pena, faltaram 7 mensagens. Bom, voltei para casa, guardei as mensagens. Eu falei, eu tenho que deixar essas mensagens para um dia eu poder, já que não dá dessa vez, eu vou guardar e eu espero um outro momento, quem sabe um outro departamento, que eu vou dar essas mensagens. Daí a 2 dias, eu recebo o envelope do Chico. E eu pensei assim, ué, o Chico está meio distraído. Ele já me mandou mensagem esse mês? Está me mandando outra vez? Eita, o pré-julgamento, né, gente? Aí eu abro o envelope. Tinha mais 7 mensagens. Olha, gente, até quando eu falo, eu choro. Porque a emoção, eu estou aqui assim toda emocionada.
que a emoção que me tomou naquele momento, eu perdi a força nas pernas. Eu falei, aí eu olhei o carimbo do envelope, porque eu falei, gente, mas como? O carimbo era do dia que eu tinha dito, que pena, faltam 7 mensagens. Então, a capacidade mediúnica do Chico, né? Eu chegava perto dele e eu falava assim, amigos, esconde aquelas coisas ruins que eu tenho na cabeça. Não deixa eu complicar, me complicar aqui com o Chico, que ele vai ver o que eu penso na minha limitação, né? Nas minhas dificuldades. Que ele tinha, mas ele nunca humilhou. Essa palavra nem tinha jeito de existir no seu comportamento. Nenhum de nós, por ele saber o que a gente às vezes pensava que escondia. E houve um momento, ainda dentro dessa condição de saber, havia uma senhora e ela fumava. Estávamos na casa do Chico e ela fumava. Saímos dali e fomos para o grupo da prece. Ela sentada à mesa, eu também, ela levantava, ia lá fora e voltava com cheiro de cigarro. E aí eu me tomei de heroísmo interno, crítica. Meu Deus, será que ela não pode respeitar? Será que ela não registra o ambiente em que ela está? Ela tem a coragem de sair lá e voltar. Meu Deus! A crioula pensou, daí a pouco, quando estamos juntos, o Chico diz assim, pois é. Muitas pessoas me perguntam se eu não acho ruim de pessoas estarem fumando perto de mim. Eu falei, meu Jesus, me arruma um buraco, deixa eu enfiar porque lá vem. Aí a orelha começou a esquentar. E ele disse assim, pois é. Mas às vezes, o hábito que a pessoa, na caridade dele, ele nem falava vício. O hábito que as pessoas têm de fumar ainda se tornam mais leves. Porque as pessoas não escondem e fazem aquilo com tanta naturalidade. Não fazem com a intenção de maltratar, de prejudicar a quem quer que seja. E eu já estava toda encolhida, né? Eu já estava toda assim, né? Igual o tatuzinho que vai tentando se esconder. Aí veio a pancada de caridade. Mas é ainda melhor, mais fácil de consertar esse, do que aqueles outros que as pessoas trazem na intimidade, que escondem atrás de um sorriso, e que muitas vezes essas pessoas pensam que só elas sabem dos hábitos nocivos que elas ainda trazem. Para que você pensou, José? Por que você não ficou calada? Por que você tinha que pensar diante dele, criticando a outra, você não tem nada a ver com a vida da outra? E aí eu aprendi ali, vejam, tolerância. Tolerância. E na tolerância ele se colocava num nível tão elevado que cigarro, posturas mentais negativas, pessoas apegadas a comportamentos na área do sexo, aquilo não o alcançava, porque ele anulava essas vibrações com a sua vibração luminosa de amor. Vejam, situações, e olha que eu assusto, o tempo passou, eu não posso ir muito mais longe, que eu gosto de respeitar o tempo. Mas, tudo que eu estou trazendo para vocês aqui, eu estou trazendo para vocês um Chico gente, um Chico humano, um Chico homem, um Chico amor. Um Chico com o qual eu aprendi no
dia a dia a tentar trabalhar algumas das minhas dificuldades. Logo que saiu essa história de computador, etiqueta e tal, eu vou à casa do Chico e ele me leva, vamos conversar ali no correio. Ele tinha lá um cômodo grande, que era onde ele endereçava aquelas caixinhas de mensagens. Se não me falha a memória, eu não me lembro bem, eu não quero arriscar o número, mas passava talvez de 200 endereçamentos por noite. Depois que ele vinha das reuniões, 10 horas da noite e tal, aí ele ia para o correio endereçar à mão para as pessoas do Brasil inteiro, de fora do Brasil, as quais ele tinha um endereço. Então, ele fazia assim, olha a disciplina. Olha, tem o grupo X, por exemplo, que é na primeira segunda-feira do mês que eu faço as caixinhas. O grupo Y vai ser na primeira terça-feira do mês. O grupo Z vai ser na segunda-feira do mês. Portanto, no final do mês, eram milhares de caixinhas que ele endereçava. Aí começou o auge, a onda do computador, e eu fiquei entusiasmadíssima com as etiquetas. Aí eu cheguei perto dele, gente, o que eu quebrei a cara com o Chico? Por ignorância, não é? Ô Chico, ele lá escrevendo, conversando, que ele, outro exemplo, me dando exemplo de que não tem que perder tempo. Então ele endereçando e conversando. Então eu disse para ele, mas Chico, sua mão não dói, você deve estar com um calo, toda noite você vai fazer esses endereçamentos. Você não acha que a gente poderia, você quer que eu arrume para você? Eu vou providenciar etiquetas. Eu arranjo alguém que faz para você as etiquetas, em vez de você escrever uma a uma, vamos fazer uma coisa? Eu te dou as etiquetas e você só... Ah, Joselma, eu vou te agradecer. Sabe por quê? Eu tenho amigos por esse Brasil afora, e fora do Brasil. E às vezes saem umas notícias aí, Chico morreu, Chico está mal. E os meus amigos ficam com o coração apreensivo, sem saber o que fazer diante da notícia que chegou pelos jornais, pelos rádios. Então o que eu faço? Quando eles recebem a minha caixinha de mensagens, pela minha letra, eles sabem se eu estou bem ou se não estou. É o máximo que eu posso fazer, Joselma, para os meus amigos. É dar notícia para eles que eu estou bem. Eu não posso colocar etiqueta nas mensagens. Eu preciso continuar escrevendo. Fala nisso, Joselma, me dá seu endereço que eu ainda não tenho o seu. Eu quero também incluir você nessas mensagens. E dito e feito, o tempo foi passando, as notícias que o Chico não estava bem também chegando, mas quando chegava a mensagem eu olhava, não, a letra do Chico está firme, graças a Deus, ele está bem. Outras vezes, a letrinha um pouco trêmula, ai meu Deus, coitadinho do Chico, coitadinho, era a expressão que a gente usava. Na verdade, ele admiravelmente, graças a Deus, não era um coitadinho, não. Ele é uma alma tão nobre que ele não entrava nessa classificação de coitadinho. Tinha uma característica. Ele põe o nome da rua da gente e põe um número antes e depois. E eu me permiti. Chico, por que você coloca 2 vezes o número das pessoas no endereço? Não é mais tempo que você gasta? É, Joselma, mas se o carteiro, naquela época era tinta ainda, em alguns casos, se pinga uma água e borra o número, ou se o carteiro pega com a mão suada, fica o número do outro lado, Joselma. Caridade pura, caridade
minha maior gratidão, de todos os fatos. Eu ficaria aqui uma noite, uma semana contando casos simples, né? Mas que trazem ensinamento. Houve uma época na minha vida que eu sofri uma pressão muito grande de alguns familiares para estar com eles. Abrir mão das atividades que eu tinha no movimento espírita e poder me dedicar um pouco mais à família. E eu estava muito confusa, porque a pressão era muito grande. E eu não sabia para quem falar aquilo. Eu não tinha com quem conversar aquilo. E eu, ansiosa, pedi a Jesus que me desse o caminho. Quem sabe eu estava mesmo exagerando. Quem sabe a obsessão tinha me ocupado de tal forma que eu não estava fazendo diferença nas coisas. Aí eu recebi o chamado de João Nunes Maia. Ele disse assim: o Chico mandou pedir um material que eu estou com ele aqui, e é para você ir. Você vai só com uma pessoa. E você sai aqui de madrugadinha, chega lá, e tal hora eles vão abrir o portão para você entrar. Ok. Eu me senti a mensageira, né? Mal sabendo eu que ali eu ia receber a maior lição que norteou a minha vida. Aí, lá fui eu. E, mais uma vez, naquele conto chamado Correio, estamos lá conversando. Mas, de repente, eu percebo que ele estava contando um caso, mas aquele caso ele falou que era com ele, mas era a minha vida. Aí aconteceu isso. Aí o meu sobrinho, a minha sobrinha, e o meu irmão. E eu tentava falar, mas Chico, é isso que está... Ele não dava tempo. Ele não deixava eu falar. Com muita educação, ele prosseguia, falando. Gente, ele está contando a minha vida. E ele descreveu tudo o que eu estava passando. Sem citar o meu nome, sem dar aquela de médio, adivinho. Olha, José, eu sei que você está passando por isso. Não. Ele contou como se fosse ele. E foi contando. Aí ele disse assim: então, chegou um momento em que eu tive que fazer uma opção. Ou a minha família, ou a doutrina espírita. Então, Joselma, eu optei pela doutrina. Quando ele disse isso, eu dei um pulo da cadeira. Senta, Joselma. Você não vai sair. Está muito cedo. Senta. Eu sentei, mas a cabeça tumultuada. Porque ali eu entendi o que eu tinha que fazer. Ali eu entendi que eu não tinha outro caminho a não ser optar pela doutrina. E ele contou mais caso. A minha cabeça tumultuada, eu tentava prestar atenção. Eu vou chegar lá e vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Quando deu 4 horas da manhã, ele disse: agora você pode ir. Agora você pode ir, porque o dia já vai clareando. Vai com cuidado, vai com calma. Leva o meu abraço para o Nunes, para os outros, e que Deus te abençoe. E eu cheguei em Belo Horizonte. E eu optei pela doutrina. Sofri muito. Sofri nada, venci. Porque de repente eu me vi sozinha diante de todos os desafios da vida. E nessa condição
Acho que isso, se não me falha a memória, foi em 1981, 81. De lá até aqui, eu vivo sozinha. Tem hora que dói. Tem hora que você chega de uma viagem, você quer contar. Não porque eu cheguei lá em Barra Velha e eu conheci os amigos, aí lá eu fui na outra cidade e abracei os amigos da outra cidade. Para que você conta? Para as paredes. Para você mesmo. Você reflete. Você avalia tudo que passou. Você planeja a partir das experiências. Mas desde aquele dia, então, José, eu optei pela doutrina. Sem ele dizer, olha, você tem que optar pela doutrina. Ele disse, eu optei. E eu entendi que eu era o único caminho que eu tinha naquela situação que eu estava vivendo. E não me arrependi. Durante todos esses tempos, mesmo trabalhando profissionalmente, eu procurei não vivenciar em alto grau, porque meus limites são muitos, mas perseverar, isso eu tenho lutado, para perseverar dentro da opção que eu conscientemente fiz, quando eu optei pela doutrina espírita. Isso eu devo ao Chico. Muitas e muitas outras situações. Fazer uma homenagem a ele é simplesmente, como eu disse no início, me esforçar para, um pouquinho que seja, uma vírgulazinha que seja, eu agir dentro daquilo que com ele eu aprendi. Né? Teríamos certamente muitas outras coisas para comentar, mas o tempo voou. Fica aí a nossa gratidão. Eu quis mostrar para vocês que ele era uma pessoa comum, na maneira de ser, mas um espírito altamente iluminado, de belíssima e raríssima experiência, que a sua parceria com o Espírito Emmanuel é uma parceria de milênios, uma parceria de amor, uma parceria em que eles, reunidos, se propuseram a nos educar. Na verdade, cada um de nós nos educamos, mas nós nos educamos à luz dos ensinamentos de Emmanuel e dos exemplos abençoados de Chico. Que ele, o nosso querido amigo, possa se fazer presente junto a nós nas mais variadas situações, para que todos nós, relembrando Chico e vendo que o que a gente passa é tão pequenino diante do que ele passou, que nós tenhamos forças para prosseguir, levando avante a bandeira da caridade, a bandeira do amor, à luz da doutrina espírita. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Muita paz para todos nós. Muito obrigada.